Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Esse é um resumo da reunião de domingo, 19 de setembro de 2021. Em Eclesiastes 3:1, diz: há um momento para tudo e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí no 5 diz: tempo de atirar pedras e tempo de recolher pedras. E esse é um momento maravilhoso de ajuntar as pedrinhas. Chegou o final dos tempos e essas pedrinhas precisam voltar para o templo celestial e dali nunca mais sairão. Nunca mais vai ser tirado deles a condição elevada, com toda liberdade de andar pelos lugares celestiais. Mas não andando a esmo, e sim com uma missão, porque os filhos de Yausha sempre têm missões, e eles cuidam de todas as coisas do Papai Yausha. Em Apocalipse 5:11 diz: em minha visão, ouvi ainda o clamor de uma multidão de anjos que circundavam o trono, os viventes e os anciãos, proclamando em alta voz: digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Digno é o Cordeiro imolado, que é diferente de Apocalipse 5:6, que diz: com efeito, entre o trono, com os 4 viventes e os anciãos, vi um cordeiro de pé, como que imolado. E esse como que imolado, esse cordeiro, é Mical, que recebeu o nome de Yausha e veste as vestes embebidas de sangue do pai dele. Como Arão, antes de morrer, no monte Sião, tira as vestes e coloca em Eliezer, seu filho. No mesmo capítulo, tem um cordeiro de pé, diante do trono, como que imolado, fazendo um link com Apocalipse 13:11, que diz: vi outra besta sair da terra, tinha 2 chifres como um cordeiro, que é o falso profeta. Aí fala, mas falava como um dragão. É uma cópia invertida, porque quem vai ser sacrificado é o antimachia, mas o falso profeta, que tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Faz um link com Mical, que é semelhança do Altíssimo, pois Mical é igual a Yausha, semelhante a Yausha, seu pai. E em Apocalipse 14:14, aquele que está sentado numa nuvem alta e sublime, faz um link com Isaías 14:14. Satanás falando: subirei a mais alta nuvem e serei semelhante ao Altíssimo. E isso mostra que Satanás queria ser igual a Yausha. E quando mostra aquele que sai do templo e grita para o que está sentado na nuvem e diz: lança sua foice e ceifa. Esse que sai do templo é Mical e Yausha, porque ele é que cuida do templo. Ele é o sumo sacerdote. Porque e ao forte e ao filho está sentado no seu trono, na nuvem, e agora ele reina. Lembrando, tudo é uma repetição. Eclesiastes 1:9, nada há de novo debaixo do sol. Tudo gira em torno dele, tudo gira em torno do sol. A terra é a representação do querubim, Satanás. Ele lança uma mentira em Babilônia, na Igreja Católica e suas filhas, porque ele é o rei de Babilônia, dizendo que tudo gira em torno dele, que é uma grande mentira. Também ensino de Babilônia, dizendo que a terra é plana. Tudo que vem de Babilônia, da Igreja Católica, é lixo, não se aproveita nada. Satanás é representação de planeta, é uma bola, de Isaías 22, falando de Sobna, representação de Satanás. Lembrando também de Acã, que levou a capa babilônica para dentro do arraial de Israel. Todos foram amaldiçoados e Acã e sua família foram mortos por causa dessa desobediência. Isso está em Josué 7:20. E é assim que funciona. Crê em Yausha Mashiach, será salvo tu e tua casa. Como também seja desobediente a ele, perece tu e tua casa. Por isso a representação da arca de Noé, foi salvo Noé e sua família. E agora será como nos dias de Noé. Como em Apocalipse 5:11 diz: em minha visão ouvi ainda o clamor de uma multidão de anjos que circundavam o trono, os viventes e os anciãos, proclamando em alta voz: digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E ouvi toda criatura no céu, na terra, sob a terra, no mar, e todos os seres que neles vivem proclamarem: aqueles que está sentado no trono, e esse que está sentado no trono é ao Filho, e ao Cordeiro, e esse Cordeiro é Mical e Yausha.
pertence o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Porque Mical, que é o seu filho primogênito, recebeu o nome e as vestes de seu pai. Ele é a imagem de Yahshua e foi colocado nele as vestes embebidas de sangue e também o nome de Yahshua, e ele se torna o sacrifício perpétuo. Ele se torna o sacrifício perpétuo porque ele já está com as vestes embebidas de sangue de Yahshua, que agora se tornou Yahweh Filho, vestes de sumo sacerdote. Tem a aparência de Yahshua e recebeu o nome de Yahshua, se tornando o memorial para que nunca se esqueça de todos os feitos de Yahshua. E Yahshua, que é o Cordeiro de fato, se tornou Yahweh forte e senta no trono para ser adorado com o nome de Yahweh, porque somente esse nome pode ser adorado. Por isso, Mical, que já tem a aparência de Yahshua, passa a representar o seu pai, recebendo o seu manto e o seu nome, para nunca ser esquecido. E isso é lá em cima, para sabermos claramente quem nós vamos invocar. Yahweh, aquele que está sentado no trono, e esse trono é aquele que está em lugares celestiais, de Apocalipse 14, onde tem sol, lua e as estrelas. Por isso que o querubim ali proclama dia e noite, santo, santo, santo é Yahweh. Em Apocalipse 3:8, falando do anjo de Filadélfia, conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta. É um link com o céu aberto. Essa porta aberta é no céu. É o céu aberto, que linka com Apocalipse 19. Por isso, diz em Apocalipse 19:11, vi então o céu aberto, eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Ele é o ancião de Daniel 7, o ancião que julga. Foi entregue para ele, pelo Yahweh Filho, Yahweh Forte, que vem na nuvem, o poder, a honra para julgar e escolher os que vão julgar com ele. Aí no 12 fala, seus olhos são chamas de fogo, sobre sua cabeça há muitos diademas, e traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Esse nome só a família dele sabe, é Yahshua. Aí no 13 diz, veste um manto embebido de sangue, é as vestes que ele recebeu do pai dele, é o sangue do cordeiro, ele é o cordeiro como que imolado, tem sangue sobre ele, mas ele não foi cortado, é como que imolado. É o que faz dele digno de abrir o livro. Em 1 João 1,7 diz, mas se caminhamos na luz, como ele e ao Filho está na luz inacessível, estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Yahshua, seu Filho, nos purifica de todo pecado, mostrando ele, Mical, veste um manto embebido de sangue, e este manto embebido de sangue do pai dele o purifica de todo pecado, e é por isso que ele é digno de abrir os 7 selos. E é assim que as escrituras conversam. E quando fala no versículo 5 que Yahweh é luz e nele não há trevas, mostra claramente onde Yahweh soberano habita, que é na luz inacessível. Não há trevas, não há noite. Onde há dia e noite é nos lugares celestiais, onde está o trono de Yahweh Filho. Faz um link com Gênesis 1,14. Yahweh disse que haja luzeiros no firmamento, no céu, para separar o dia e a noite, e esses luzeiros sirvam de sinais, tanto para as festas quanto para os dias e os anos, que sejam luzeiros no firmamento no céu, para iluminar a terra, e assim se fez. E Yahweh fez 2 luzeiros maiores, o grande luzeiro como poder do dia, e o pequeno luzeiro como poder da noite, e as estrelas. As estrelas são aqueles que acompanham Mical, que é a lua, e Yahshua é o sol. Lembrando, foi o próprio Yahshua que fez esses luzeiros como representação, porque ele fez todas as coisas. São sinais. Em Apocalipse 12 diz, eu vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas, fazendo um link com Gênesis 1, mostrando que agora está reunido no céu o sol, a lua e as estrelas, eles estão juntos. E por isso que o querubim proclama dia e noite, santo, santo, santo é Yahweh, o Todo-Poderoso. Em Lucas 19:28 diz,
E dizendo tais coisas, Iauxa caminhava à frente, subindo para Iauxalã. Ao se aproximar de Belfagé e de Betânia, perto do monte, chamado das Oliveiras, enviou 2 discípulos, dizendo: Ide ao povoado da frente, e ao entrardes, encontrareis um jumentinho amarrado, que ninguém ainda montou. Soltando-o, trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis: o mestre precisa dele. Tendo partido, os enviados encontraram as coisas como ele lhes dissera. Enquanto desamarraram o jumentinho, os donos perguntaram: por que soltais o jumentinho? Responderam: o mestre precisa dele. Levaram-no então a Iauxa e, estendendo as suas vestes sobre o jumentinho, fizeram com que Iauxa montasse. Enquanto ele avançava, o povo estendia suas próprias vestes no caminho. Já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, quando toda a multidão dos discípulos começou alegremente a louvar a Iau com voz forte por todos os milagres que eles tinham visto. Diziam: bendito aquele que vem, o Rei, em nome do Mestre, paz no céu e glória no mais alto dos céus. Alguns fariseus da multidão lhes disseram: Mestre, repreende teus discípulos. Ele, porém, respondeu: eu vos digo, se eles se calarem, as pedras gritarão. Porque as pedras estavam ali, acompanhando Iauxa. Se os discípulos, filhos de Adão, se calassem, as pedras, filhos de Iauxa, vão gritar. Eles falam: bendito aquele que vem, o Rei, em nome do Mestre, paz no céu e glória no mais alto dos céus. Em Lucas 2,8, mostra o anjo que apareceu para alguns pastores à noite, e esse anjo anunciou o nascimento do Salvador. E esse anjo é Mical e seu exército. Aqui os anjos também estão louvando, porque nasceu o Salvador na terra, dizendo: glória a Iau no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens que ele ama. Em Lucas 19:39, mostrando que Iauxa estava chegando em Iauxalã. Os discípulos, filhos de Adão, estavam louvando, porque estava chegando o rei. Aí os fariseus, como sempre, estavam acompanhando Iauxa para refutar e contra. Isso acontece também agora no nosso meio, com aqueles que assistem os vídeos de Filadélfia só para refutar. Esses são fariseus. No versículo 39 diz: alguns fariseus da multidão lhes disseram: Mestre, repreende teus discípulos. Ele, porém, respondeu: eu vos digo, se eles se calarem, as pedras gritarão. Porque são os fariseus que lançam Iauxa por terra, que querem colocar Iauxa numa condição inferior, dizendo que ele não é digno de receber louvor. É esses mesmos fariseus da antiguidade. Tudo se repete. E é por isso que o mensageiro de Filadélfia chega para colocar o papai Iauxa no lugar que é devido a ele, que lhe foi dado honra, glória, louvor e adoração, porque ele é referido agora como Iau forte, o rei da glória. E os fariseus diziam: mestre, repreenda seus discípulos, dizendo: você não é digno de ser louvado. Isso que os fariseus queriam dizer. Iauxa, porém, respondeu: eu vos digo, se eles se calarem, as pedras gritarão. Em Isaías 51 diz: ouvi-me, vós que estáis à procura de justiça, vós que buscais a Iau. Iau fala: olhai para a rocha, da qual fostes talhados, para a cova, de que fostes extraídos. São as pedrinhas, filhos de Iauxa. Se os filhos de Adão se calar, as pedrinhas preciosas que me acompanham vão gritar, vão louvar, como aconteceu no nascimento de Iauxa. As pedrinhas ali do exército louvaram a Iau pelo nascimento do Salvador. E é assim que as escrituras conversam. Em Eclesiastes 3,5 diz: tempo de atirar pedras, tempo de recolher pedras, porque as pedrinhas foram atiradas por terra, e agora nós estamos recolhendo essas pedrinhas, e essas pedrinhas que Iauxa diz: se os filhos de Adão, os discípulos, se calarem, as pedrinhas, meus filhos, vão louvar, porque eles estavam ali acompanhando como comitiva o ministério de Iauxa. Eles estavam ali para dar o suporte, porque Iauxa veio homem. E quando Iauxa dizia seja curado, o anjo ia e curava. Eles estavam juntos, confirmando a obra, cumprindo essa palavra que diz: a sabedoria é justificada pelos seus filhos. E isso está em Lucas 7,35. Iauxa falava e os filhos justificavam a obra de seu pai. E todo o exército contribuía.
E o que era mais difícil era Mical que fazia, mas toda a família participava, porque essa é a alegria de ir ao pai e de ir ao filho. E isso é alimento que alimenta o espírito, a alma e faz crescer no entendimento para alcançar a estatura de Yahshua Mashiach, alcançando a condição de varão perfeito, espiritual. Somente conhecer o nome não é tudo. Isso é o alicerce. Depois do alicerce tem que ser construída uma casa por cima, edificando. Ninguém alcança por obras a salvação, é por meio do sangue, pela fé. Em Lucas 4:1, Yahshua, pleno do espírito de Yah, voltou do Jordão. Era conduzido pelo Espírito através do deserto durante 40 dias e, tentado pelo diabo, nada comeu nestes dias. E, passado esse tempo, teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és filho de Yah, manda que esta pedra se transforme em pão. Replicou-lhe Yahshua: Está escrito, não só de pão que vive o homem. O diabo, levando-o para mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse-lhe: Eu te darei todo este poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Replicou-lhe Yahshua: Está escrito, adorarás a Yah, teu Yah, e só a ele prestarás culto. Conduziu-o depois a Yahshalã, colocou-o sobre o pináculo do templo, no lugar mais alto, e disse-lhe: Se és filho de Yah, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito para que te guardem, e ainda: Eles te tomarão pelas mãos. Mas Yahshua lhe respondeu: Foi dito, não tentarás Yah, teu Yah. Tendo acabado toda a tentação, o diabo deixou até o tempo oportuno, mostrando que Satanás, sabendo que Yahshua estava acompanhado de uma comitiva de anjos, e naquele momento foi necessário que os anjos se afastassem de Yahshua para que houvesse a tentação, porque Yahshua veio homem, e em todo instante Satanás usa a palavra pedra, e aqui, quando ele está falando de pedra, ele está falando no sentido espiritual, de coisas espirituais. Quando fala conduziu-o a Yahshalã, colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és filho de Yah, atire-te para baixo, porque está escrito que ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, para que te guardem nos teus caminhos e não tropece em uma pedra. Ele está falando que Mical, é porque é Mical que comanda o exército, ele é que dá ordem ao exército para que Yahshua seja cuidado em todo o tempo. A obra não é apenas de Yahshua, a obra é de Yahshua, Mical e as estrelas. E Yahshua envolve toda a família na obra de restauração dos filhos de Adão. E isso é maravilhoso. Em Isaías 51:9, fala o despertar de Yah. Lá fala: Desperta, desperta, mune-te de força, ó braço de Yah. E a gente já sabe que braços é Mical. Desperta como nos dias antigos, nas gerações de outrora, falando de Mical, que ele é face de Yah. Por acaso não és tu aquele que despedaçou Raabe, que transpassou o dragão? Mical que dá a ordem, e ele dá a ordem pela autoridade que ele recebeu do papai. E por isso que diz em Apocalipse 12, o dragão se posicionou à frente da mulher para devorar o filho, tão logo que nascesse. Mas, quando o bebê nasceu, foi arrebatado para junto de Yah e seu trono, quer dizer, para junto de Mical, porque a palavra fala, Mical, teu trono é de Yah. Tirou a criança e entregou para Mical, porque com Mical o dragão não mexe. Em Lucas 4:10 diz, porque está escrito, ele, Mical, dará ordem a seus anjos a teu respeito, ele dá ordem por Yah. Por isso que em Judas 1:9 fala, quando Mical estava disputando o corpo de Moisés com Satanás, o dragão, ele fala, Yah te repreenda, e pronto, está repreendido. E ele estava disputando o corpo de Moisés, porque Moisés é uma das duas testemunhas que vai voltar. Ele precisava reviver. Lembrando, reviver é no mesmo corpo, ressuscitar é sofrer o revestimento imortal. Satanás sempre querendo frustrar os planos de Yah. Ele sabia que Moisés seria uma das duas testemunhas e sem o corpo ele não ia poder reviver.
Aí vem Mical, o anjo da vida, para reviver Macha, Moisés, e levou ele para o Éden, para ele se alimentar do fruto da árvore da vida. Porque quando chegar o tempo final, ele e Elias venham cumprir o ministério para serem mortos. Aí sim, eles vão receber o revestimento em seus corpos. É por isso que São Paulo, sabendo da palavra, diz: quando esse corpo mortal se revestir de imortalidade, como na construção do templo, todos os vasos eram revestidos de ouro, que não está sujeito à ação do tempo, não deteriora, nem enferruja. Os anjos estão sempre acompanhando o ministério do Papai Yahshua em tudo, e eles são testemunhas oculares de todos os fatos. E quando Satanás fala, transforme essas pedras em pão e come, uma representação de comer o filho, e é o que Satanás faz, ele come os filhos. Yahshua nunca vai comer o filho. Quando fala, conduziu Yahshua e Yahshalã, colocou no pináculo e disse, se tu és filho de Yah, atire-te de lá embaixo, porque está escrito, ele, Mical, dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te guardar. E ainda ele, os anjos te tomarão pelas mãos para que teu pé não tropece em nenhuma pedra, mostrando claramente que Satanás sabia que os anjos estavam acompanhando Yahshua. Por isso ele fala, eles vão te guardar. O ministério de Yahshua era acompanhado por Mical e seu exército junto com ele. Por isso que Babilônia não conseguiu entender que Yahshua veio como um homem, achando que ele veio como Zeus, porque ele tinha poder dele mesmo para curar. Só que o poder dele, ele deixou lá em cima, mas tinha autoridade, porque ele deixou a coroa dele lá em cima e se fez homem. E a palavra em Hebreus diz, menor do que os anjos. Ele, como um homem, dependia dos anjos para fazerem as curas. Por isso que agora, no final dos tempos, Mical e os anjos vêm para justificar a obra de Yahshua e vêm falar, Yahshua recebeu o nome de Yah e está sentado na luz inacessível, esperando o exército ser novamente recomposto para lançar por terra Satanás e seus demônios e tomar posse da terra prometida, lançando por terra, por escabelos dos pés, os inimigos de Yah Filho, para que Yah Filho reine no seu trono, para que os selos possam ser abertos. E esses são segredos mais profundos para o nosso crescimento e entendimento. Essa é a obra que viemos fazer para o nosso papai. Pedimos, papai, alegra-te com a obra de nossas mãos, confirma elas, como nós confirmamos quando viemos com o papai Yahshua, que está no corpo humano, e nós no corpo glorificado, e confirmávamos a obra do papai Yahshua. E agora chegou o nosso tempo de vir na terra, agora papai no corpo glorificado e nós no corpo de carne. E por isso pedimos, papai, ao forte e valente, confirma a obra de nossas mãos. Gratidão, papai. Grato a Yahshua, grato a Yah, grato a Yahshua, grato a Yah, grato a Yahshua, grato a Yah. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Canal Ensinos de Yah e Yahshua, levando a palavra do reino e da justiça para os quatro cantos da terra.